Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. E nessa videoaula eu quero te mostrar como que nós podemos utilizar o cliente HTTP do Laravel fora do Laravel, em uma aplicação qualquer que você queira desenvolver sem o Laravel, e você poder utilizar o cliente HTTP do Laravel, que particularmente eu acho muito fácil de utilizar, muito útil para a gente utilizar no nosso dia a dia quando a gente precisa de consumir API. Bom, como que a gente pode fazer isso então? Estou aqui com um projeto em branco, já abri ele aqui no meu Sublime, e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instalar o pacote do Laravel. Como que a gente pode fazer isso? Coloco aqui Composer Require Illuminate /http, que é o pacote responsável aí pelo cliente HTTP do Laravel. Feito isso, então, já posso visualizar aqui no meu editor que ele já fez aqui, criou para mim o composer.json com o Illuminate HTTP aqui na dependência, e ele já instala aqui todas as outras dependências aí necessárias. Próximo passo, então, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.php, que é onde eu vou criar o meu código e consumir a minha API. Feito isso, agora eu vou aqui então colocar a tag do PHP, vou dar um require em vendor/autoload.php. Ok, feito isso, agora eu quero utilizar aqui o HTTP e dar, por exemplo, lá um GET em uma API externa. A gente tem uma API aqui de exemplo, que é o JSON Placeholder, que serve para a gente poder fazer consultas aí nessa API, que é gratuita e aberta aí para a gente poder consumir dados. Então vou pegar esse exemplo aqui de cima e vou utilizar aqui. Ok, vou pegar o resultado aqui e falar que ele é um resultado do tipo JSON. Vou salvar isso daqui em result, e que eu posso dar um dump and die, ele vai ficar disponível para mim também em result. Vamos tentar rodar isso daqui então e ver o que vai acontecer. Aqui eu tento rodar e dá um erro aqui para mim falando que o root da facade aí não está configurado, as minhas facades não está configurado, então ele não consegue instanciar essa minha classe aqui. Como que eu posso resolver isso daqui de uma forma muito simples e fácil? Vou fazer aqui o seguinte: eu vou pegar e vou importar aqui o facade, que vem lá de Illuminate Support, ele já importou aqui para mim. Em seguida eu tenho que colocar aqui o set facade application, e aqui eu preciso de passar a minha aplicação, as configurações da minha aplicação. Como que eu posso fazer essas configurações aqui? A gente vai utilizar aqui uma configuração muito simples, que é o seguinte: se eu venho aqui na minha classe HTTP, lá do meu facade aqui, eu tenho aqui o getFacadeAccessor, que ele vai retornar para mim qual que vai ser a classe que vai ser instanciada aí no final das contas, que é essa classe aqui. Então eu vou copiar esse caminho, essa classe aqui, o caminho da classe completo, e em seguida vou criar aqui a minha variável app. Essa variável app ela vai ser um array, então já posso declarar aqui ela com array e defino a posição desse array. E aqui ele já deu até a sugestão aqui para mim, então eu falo que esse índice aqui, quando ele procurar qual que é essa classe para instanciar, ele vai criar uma instância lá do meu cliente factory, é a mesma classe aqui, só que aqui eu utilizo o new para criar a instância em si da classe. Ok, salvo isso daqui e agora eu tento executar novamente. Vamos ver o que acontece aqui. Ele está dando um erro para mim agora porque ele precisa do Ghostly para poder instalar, para poder rodar aí, né? Ele roda em cima do Ghostly. Então vamos instalar o Ghostly. Venho aqui, procuro aqui Ghostly GitHub, por exemplo. Ok, aqui vamos ver a parte de instalação, tá aqui, só copiar esse comando aqui. Copio, vou lá no meu terminal, colo e vamos instalar. Agora o erro aqui ele já mudou, né? Conseguiu criar a instância lá do meu HTTP. Ok, vou limpar aqui, vou tentar executar novamente PHP index, e ele agora
rodou aí sem nenhum problema, funcionou a minha classe. Algumas coisas ainda vai dar algumas falhas, por exemplo, se eu tentar dar o dumping die aqui já direto, por exemplo, ele vai dar falha aí pra mim, ó. Mas aqui eu posso fazer dessa outra forma. Então aqui, pelo menos pro que eu necessito aqui, para a maioria das coisas, eu vou conseguir utilizar aqui normalmente o HTTP post ali, o cliente HTTP do Laravel, para mim poder fazer as minhas consultas aí em um API qualquer. Vou tentar aqui criar um novo to-do lá, não vou passar nenhum parâmetro, apenas para ver o que ele retorna pra gente, e ele funcionou, retornou ali. Eu só quero agora pegar aqui o resultado em JSON, né? E executo aqui e ele retorna ali para mim. Ele conseguiu criar lá esse to-do. Aqui, se eu executo outras vezes, ele sempre vai retornar o 201, porque de fato lá esse dado ele não vai ser persistido nessa API de exemplo. Ele apenas vai retornar essa demonstração aqui para mim, só vai retornar aqui e depois ele já limpa direto. Então por isso que não passa para 202 e tudo mais, né? Mas como você pode ver, a gente consegue utilizar aqui normalmente. Basta a gente fazer essa outra configuração aqui da nossa facade, ok? Então é isso. Vou tentar aqui então fazer o seguinte, mais uma mudança aqui. Vou tentar colocar o seguinte: base URL, certo? Aqui qual que é a minha URL base, e agora aqui eu vou tentar fazer um get em to-do barra 1, se não me engano, que a gente tinha colocado lá. Deixa eu voltar, to-dos, né, no plural. Então aqui base URL, o U ali é maiúsculo, e aqui get to-dos barra 1. Salvo isso daqui e funcionando aí. Então aqui o base URL, provavelmente o if token lá, todos os outros métodos devem funcionar. Tem algumas exceções aí, como o dumping die lá, que não funciona. Vamos tentar fazer ele aqui novamente. Você pode ver que ele não funciona, tem alguns detalhezinhos, mas para a maioria dos casos você vai conseguir utilizar sem nenhum problema, ok? Então é esse o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e até a próxima.